Bom dia. Prefeito e vice de Buriti são caçados. Após acidente, parque de diversões é interditado em São Luís. No estúdio, vamos falar sobre insegurança e a banalização da violência. E mais futebol, Sampaio cede ao empate no fim da partida, jogando fora de casa. Hoje é 16 de setembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão confirmou a cassação dos diplomas do prefeito da cidade de Buriti, Rafael Mesquita Brasil, e do vice Raimundo Nonato Mendes Cardoso. Vamos ao vivo saber mais informações com o repórter Eduardo Ericeira. O Eduardo, quais os motivos dessa cassação, hein? Bom dia. Muito bom dia, Eliane. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A cassação aí do prefeito, do vice-prefeito, como você falou, se deu pelos crimes de fraude eleitoral e também pelo crime de corrupção. Por 4-3, resultado apertado, né? Inclusive o voto de desempate foi dado pelo presidente da corte, que em audiência realizada ontem, o desembargador Guerreiro Júnior, foram cassados aí nessa terça-feira, como eu disse, os diplomas de Rafael Mesquita Brasil, prefeito da cidade de Buriti, e do vice-prefeito Raimundo Nonato Mendes Cardoso. Agora, mesmo com a cassação, o prefeito Rafael e o vice Raimundo Nonato vão permanecer no cargo até que o processo seja julgado. Os dois devem entrar com recursos nos próximos dias. Isso foram palavras do próprio prefeito, com quem a nossa produção conversou ainda no dia de ontem, no intuito aí, os recursos, no intuito de revogar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Voltamos com você, Eliane. Obrigada pelas informações, Eduardo. Daqui a pouco você volta falando de futebol, viu? Não sai daí. E olha, após uma vistoria, o parque de diversões foi interditado. Um dos problemas é a falta de placas de sinalização. No local, mãe e filha sofreram um acidente em um dos brinquedos. As equipes do PROCON foram recebidas por um advogado do parque. A imprensa não teve acesso à área dos brinquedos, que foram vistoriados pelo órgão. O acidente deixou gravemente ferida a Luzivânia Brito, que segue internada no Hospital Socorrão 1, e a filha de 8 anos, que sofreu escoriações pelo corpo. Após todo o procedimento, o parque foi interditado. Na entrada foram fixados avisos como esse. De acordo com o PROCON, diante das irregularidades constatadas, nenhuma liberação para funcionar deveria ter sido concedida. Nós aplicamos hoje a sanção de interdição do parque, pois não há comprovação nesse momento de que ele possui condições mínimas de segurança ao consumidor. O acidente aconteceu neste brinquedo conhecido como polvo. Mãe e filha estavam em um dos carrinhos quando foram arremessadas para o lado de fora. Pessoas que estavam no parque na noite desta segunda-feira e que testemunharam o ocorrido alegam que uma das travas de segurança do carrinho em questão se soltou. Versão completamente diferente dada na tarde desta terça-feira por representantes do parque. Estamos aguardando a perícia do ICRIM, o laudo ser expedido por ele, porque o único laudo de vistoria que foi feito foi pelo bombeiro, e eles verificaram que não houve imprudência, negligência ou imperícia por parte do operador e da pessoa jurídica. Informação que mais tarde foi desmentida pelo PROCON. Essa é uma mentira muito da grande e é importante que você fale isso ao Corpo de Bombeiros, porque eu acho que eles não vão gostar de ouvir qualquer tipo de afirmação desse tipo. Um laudo sobre as condições do brinquedo e apontando o que motivou esse acidente deve ser expedido pelo ICRIM. Situação complicada, viu? E olha, o preço da cesta básica em agosto, em São Luís, baixou 62% em relação a julho, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC. A cesta está custando R$ 270,12, uma redução de 0,2%. O valor em julho era de R$ 270,74. A farinha foi o produto pesquisado que teve a maior queda de preço, 13,8%, seguida do feijão e do leite. Esta é a terceira redução consecutiva na capital maranhense. Redução aí de 62 centavos, né, que de repente não deve trazer muitas consequências aí para o consumidor. E ainda falando em economia, a Bovespa teve alta de 0,17% aos 47.364 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve alta de 1,28%,
cotado a R$ 3,86. O peso argentino teve alta de 1,05% e vale 41 centavos. O euro teve alta de 0,48%, cotado a R$ 4,33. E a seguir, no estúdio, vamos falar sobre insegurança e a banalização da violência. E você vai saber mais sobre um congresso idealizado pelo Hospital do Câncer Aldenor Abelo. Agora são 7h39, Bom Dia Maranhão volta já. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. O sol aparece com força em toda a região. No decorrer do dia, as nuvens aumentam nas demais áreas e há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Vamos ao mapa. Em Itapecuru-Mirim, em Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Balsas, a máxima é de 37. E em São Luís, mínima de 25 e máxima de 32 graus. E o casamento comunitário em São Luís, destinado a atender pessoas carentes, teve a edição adiada. Seria no próximo sábado, dia 19, na Praça Maria Aragão, mas a data e o local foram alterados para oferecer mais conforto aos participantes. 1.352 casais estão inscritos e, ao todo, 6.000 pessoas são esperadas no evento. A nova data do casamento será no dia 23 de outubro, no Centro de Convenções da Universidade Federal, no Bacanga, e os noivos devem chegar a partir das 3 horas da tarde. E olha, o aumento da criminalidade e o número de mortes por conta da violência desenfreada tem causado nos últimos anos uma banalização. Hoje, mata-se por motivo ou até mesmo pela falta dele. O que será que está acontecendo com a população, hein? Seria um descrédito com os órgãos de segurança ou um fascínio pela agressividade? Para entender melhor esse assunto, eu converso agora com o psicanalista e psicoterapeuta Fabiano Góes. Fabiano, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. E aí a gente começa falando dessa banalização da violência. Hoje mata-se por pouco, por quase nada, não é isso? A agressividade é um dos instintos básicos do ser humano, né? Que a sociedade ela busca tolher a partir de um pacto social no qual nós somos inseridos desde o nascimento. Agora, faz parte desse pacto depositar nas mãos do Estado o direito de cumprir a justiça e nos proporcionar a segurança. Como hoje em dia a sensação de insegurança é muito forte em cada pessoa, aí esse instinto de agressividade que deveria ser mantido sob controle, ele fica desenfreado, né? Eu poderia dizer, então, que a morte principalmente violenta, tornou-se uma rotina? As pessoas não dão mais tanta importância para isso? As pessoas já não dão importância a isto há muito tempo, né? Deveria haver assim, um processo educacional que as fizesse dar importância, deveria haver um processo cultural, um processo informativo em todos os setores, que partiria assim, da casa, da escola, mas também onde a sociedade faria parte, e, sobretudo, o Estado, através dos seus instrumentos. Mas a verdade é que nós não damos mais importância à vida. Houve realmente uma banalização da importância da vida. E aí você fala dessa questão do processo educacional. A escola, então, teria esse papel fundamental nessa parte, em todo esse processo de deixar com que as pessoas tenham mais respeito, principalmente, tanto à vida como também à morte? Sim, qualquer conscientização comportamental, ela é, antes de tudo, uma conscientização política. Sim. Então, o que isso quer dizer? A escola é um dos agentes principais que vai formar essa consciência, por assim dizer, humana em cada pessoa. Mas, na medida em que a escola em si ela esteja defraudada, ou seja, o professor está estressado, o professor já não tem mais condições de se importar com o aluno, ele tem vários empregos. Para ele, não consegue dar conta, não consegue, né? Para ele passar o mero conteúdo técnico já é um peso muito grande, porque ele tem que dar conta de várias coisas. Então, realizar essa formação humana é praticamente impossível. Então, deveria haver um olhar político mais, por assim dizer, generoso em relação às escolas, porque a sociedade no futuro, por causa dessa falta de olhar político para as escolas, vai sofrer os efeitos danosos.
E aí eu lendo algo interessante sobre essa questão da banalização, eu vi que muito tempo atrás os assaltos, os vizinhos não reclamavam tanto de assaltos, né? E quando eles eram assaltados, o ladrão, que se chamava de bonzinho, devolvia a carteira, né? E hoje tudo mudou, o ladrão, além de levar os teus pertences, ele ainda te agride, ainda te chama de vagabundo. Sim. Cada vez piorando, hein? Cada vez, os problemas ampliaram. Primeiro, digamos assim, é uma destruição da dimensão ética, sim, que é isso que tu mencionaste. Não há, digamos assim, essa relação, essa consideração entre vizinhos, né? Todos são potenciais inimigos. Mas outros problemas se agregaram. Por exemplo, o problema da droga. Então, quando a pessoa ela sofre com o uso de drogas, ela tem o psiquismo completamente desorganizado. Então, ela é incapaz de reconhecer tanto amigos quanto vizinhos e até mesmo familiares. Por causa da droga, a violência é uma possibilidade para todo mundo. Certo. Mas aí quando a gente fala dessa violência, as pessoas pensam muito que em primeiro lugar é a agressão física. Mas não é só isso, não. A agressão física ou moral vai muito mais além. Ela começa em coisinhas pequenas que as pessoas, por incrível que pareça, às vezes até acham bonitinhas. Tipo o quê? Tipo o ciúminho. O ciúminho já é uma forma de violência, só que mascarada. E às vezes é uma forma aceitável. O outro já se acha valorizado, tá com ciúme porque tá gostando de mim, mas não é só isso, não, né? Na medida em que eu tento ingerir a vida de uma outra pessoa, que eu tento, por exemplo, proibir uma mulher de se vestir, isso já é violência, né? Controlar os seus horários, controlar as pessoas com quem ela fala, aquilo já é violência. Só que essa violência inicial é chamada de violência simbólica. E nós, infelizmente, prezamos muito o que é material e desprezamos aquilo que é simbólico. Só que o simbólico é o embrião daquela outra violência. É aí que está o problema. Interessante. E aí a gente fala dessa questão de violência, os casos vão aparecendo, ainda há pouco no Bandeira 2, uma mulher, o Eduardo até comentou também, que uma mulher matou uma adolescente por um motivo também banal, parece-me que foi por conta de um lixo, né? E aí estão matando realmente, como eu comecei a falar, por motivo nenhum, por motivo algum, por conta de um lixo, ela matou uma adolescente. Um absurdo, hein? É um absurdo. E na medida em que nós aceitamos isso, que nós até aplaudimos isso, simplesmente a tendência é progredir. Nas cidades menores, há, por exemplo, outras formas de violência que a própria cidade entende como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quer um exemplo? Sim. Se um pai espanca o filho, é como se ele fosse dono daquela pessoa. Então, ele tem o direito de dar o corretivo necessário. Então, se ele espanca, se ele causa uma lesão física grave ao filho, numa boa. Se um homem, por exemplo, se sente traído em seu orgulho por uma mulher, se ele se sente traído, inclusive, não apenas no seu orgulho, mas se sente traído mesmo, do ponto de vista conjugal, ele presumivelmente tem o direito de destruí-la, de destruir a sua integridade física. Ou seja, na medida em que a sociedade ela compactua com estas formas de violência, ela não pode depois dizer que eu agora sou uma vítima, né? Uma vítima completamente inocente dessas coisas. Tem que cortar o mal pela raiz. Tem que cortar o mal pela raiz, certamente. Eu conversei com o psicanalista e psicoterapeuta Fabiano Góes. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Um tema muito extenso, né? Que a gente pode, inclusive, voltar outras vezes para falar sobre esse assunto. Obrigada, viu? Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. E a seguir você vai saber mais sobre um congresso idealizado pelo Hospital do Câncer Aldenor Abelo. E também tem futebol, viu? Sampaio cede ao empate no fim da partida, jogando fora de casa. 7h50. Eu volto já. Temas importantes da oncologia mundial serão discutidos durante um congresso idealizado pelo Hospital do Câncer Aldenor Abelo. Sobre o assunto, eu converso agora com a oncologista Raquel Cossetti. Raquel, bom dia. Bom dia. Fala pra gente como é que vai ser, como é que vai se dar esse congresso. Não é a primeira edição dele, não é isso? Isso, não é a primeira edição, é a terceira edição do congresso do Hospital do Câncer Aldenor Abelo. As outras edições, a primeira ela foi um pouco mais limitada a temas específicos de oncologia pélvica. Na verdade, o primeiro foi oncologia urológica e o segundo foi oncologia pélvica. E esse ano a gente está fazendo um congresso mais amplo, abrangendo várias áreas da oncologia, incluindo emergências oncológicas, incluindo mastologia, oncoginecologia, né, a parte de tumores ginecológicos, tumores urológicos, do trato gastrointestinal,
oncopediatria e cabeça e pescoço. Então, bastante temas. Além dessa parte médica, a gente tem também o simpósio de dor e cuidados paliativos que acontece no sábado à tarde. E a gente tem o módulo de enfermagem e o módulo de oncoimunização, que envolve todos os profissionais da equipe multiprofissional que trata os pacientes com câncer. E aí uma troca de informações que com certeza vai trazer benefícios para os próprios pacientes, não é isso? Sim, o objetivo do congresso, o objetivo principal é atualizar os profissionais, em especial os profissionais da nossa região, mas também aqueles que vêm de fora, de outros estados, para que a gente possa oferecer um tratamento melhor, né, para os nossos pacientes e para que a gente possa interagir também e trocar experiências. Então nós vamos ter grandes nomes nacionais, muitos convidados nacionais vão participar em todas as áreas do Congresso. Além disso, a gente também promoveu a inscrição de trabalhos científicos. Então, nós tivemos uma grande procura, muitas pessoas que talvez já fizessem pesquisa e tinham essas pesquisas que eles não mostravam para as outras pessoas, né, ficavam guardadas só para eles, vão poder expor aquilo que eles encontraram. E toda pesquisa, por menor que ela seja, é uma pequena curiosidade, né, que acaba gerando uma pergunta e o pesquisador vai atrás de respondê-la. E é assim que a gente começa as grandes descobertas, Sem então dúvida. É muito importante. Vai ter um congresso Mirim também? Como é que funciona? Eu ainda não consegui entender esse congresso Mirim dentro desse congresso aí de oncologia mundial. Então, na verdade, o Congresso Mirim ele é uma parte do congresso, do 3º Congresso de Oncologia do Hospital do Câncer Aldenor Belo. Ele vai acontecer um dia antes, um pré-evento, na quinta-feira, então amanhã. Vamos ter 2 turnos, o turno da manhã e o turno da tarde, para as crianças que estudam de manhã ou de tarde poderem participar. E nós vamos fazer um congresso de medicina preventiva. Então, a ideia é que a gente faça várias oficinas, uma voltada para atividade física, outra para alimentação saudável, uma oficina voltada para os cuidados com o corpo, a oficina para os cuidados com a boca, a oficina do tabagismo e do etilismo, porque que é importante evitar, quais são os malefícios desses hábitos. E o mais importante é que as crianças possam aprender desde cedo e também levar esse conhecimento para casa, para os pais, para os irmãos, para os amigos, os primos, para a escola. O câncer de colo de útero, a gente não tem como não falar dele, principalmente por toda a incidência que ele tem aqui no estado. O que a mulher, a dica que a senhora dá, inclusive, agora que você dá, inclusive, para as mulheres que estão assistindo o Bom Dia Maranhão com relação a esse câncer de colo de útero, que é o que mais mata aqui, principalmente aqui no estado do Maranhão? Bom, o câncer de colo uterino é uma tecla que a gente repete bastante, porque é um tumor altamente prevenível. A gente podia praticamente ser um tumor raro na nossa população e é o tumor mais comum nas mulheres no Maranhão, o que é um cenário muito triste. Então, também isso a gente pode voltar para o nosso tema do Congresso, que o principal objetivo é a gente promover a prevenção, desde as crianças e depois também a gente possa orientar os adultos e os profissionais da área. Então, toda mulher com vida sexual ativa, ela deve fazer um exame preventivo ginecológico anual. Mesmo que o exame seja normal, ela deve repetir nos próximos anos, até por causa dessa nossa grande incidência. Às vezes também nós temos erros de coleta que podem acontecer se você fizer o exame em uma clínica ou em um local de menor referência, que os profissionais não são tão adequados, né? Isso a gente vê muito, pacientes que já têm sintomas típicos da doença, como sangramento, dor abdominal, e ela já tem uma tumoração avançada e que talvez fizeram o exame e o exame deu negativo. Então, pode acontecer erros de coleta, erros de amostra, mas, em geral, é um exame muito bom e que ele realmente diagnostica em fases precoces, antes que a gente tenha um problema maior para resolver. A prevenção, com certeza, é o melhor caminho. Eu conversei com a oncologista Raquel Cossetti mais uma vez. Muito obrigada, viu, Raquel? Bom dia para você. Obrigada, bom dia. E olha, a seleção maranhense de vôlei segue com 100% de aproveitamento nas disputas do Campeonato Brasileiro de Seleções Infanto-Juvenil Feminino da 2ª Divisão e que está sendo disputado na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro. Em partida realizada ontem no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Voleibol, a equipe maranhense derrotou o Amapá pelo placar de 3-0. Hoje, a equipe volta à quadra para enfrentar a seleção do Tocantins à 13h. E agora a gente fala de futebol. O Sampaio Corrêa cedeu ao empate bem no finzinho da partida. Vamos voltar ao vivo com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais informações. Ô Eduardo, o Sampaio já estava retornando ao G4, mas aí esse gol de empate bem no finzinho. Como é que fica agora a situação do Sampaio, hein?
Pois é, Eliane, o Sampaio se mantém na 5ª colocação, como você bem falou. O Sampaio estava retornando ao G4 e se ele vencesse, ele iria para a 4ª posição, pulava da 5ª para a 4ª colocação, mas um gol no finalzinho, aos 43 minutos do segundo tempo, do veterano jogador Marcos Assunção, de 39 anos, que tem passagem por vários times da Série A, como Palmeiras e Santos, por exemplo, conseguiu fazer um belo gol de falta, sem chances para o goleiro Rodrigo, e aí garantiu o empate do Criciúma, um jogo marcado por muita polêmica, teve pênalti marcado a favor do Criciúma, que depois o juiz voltou atrás, mas a própria imprensa catarinense disse realmente que não foi pênalti. É um ano ruim para a arbitragem brasileira e teve polêmica também nesse jogo do Sampaio e Criciúma. Enfim, mas o empate aí garantiu o Sampaio ainda na 5ª colocação, o Sampaio que foi beneficiado também pela derrota do América Mineiro, que é o 6º colocado, perdeu para o CRB por 1-0. Agora é pensar no futuro, o próximo adversário, aí uma briga direta pelo G4, vai pegar o 4º colocado, o Bahia, e se vencer, toma a vaga justamente do time baiano. A primeira posição permanece com o Botafogo, 49 pontos, segunda posição Paysandu com 47 pontos, que venceu ontem, 3ª colocação Vitória com 45 e Bahia também o 4º colocado, tem 45 pontos. O jogo entre Sampaio e Bahia acontecendo já nesse próximo sábado, o Sampaio não tem nem muito tempo para descansar, já no próximo sábado enfrenta às 4h30 da tarde, na Bahia, jogando fora de casa, o time do Bahia, como eu disse, aí adversário direto na briga aí pelo acesso do G4. Tem umas partidas também importantes na sexta-feira, antecedendo o jogo do Sampaio, que o Sampaio vai ter que ficar ligado. Na sexta-feira tem ABC e Vitória, o Vitória é o 3º colocado e joga fora de casa. Tem também Atlético Goianiense e América Mineiro, também tem que ficar ligado que o América Mineiro é o 6º colocado, e também tem um Boa Esporte contra o Botafogo. Esses jogos na sexta-feira e o Sampaio e Bahia no sábado. Eliane. Obrigada, Eduardo, pelas informações mais uma vez. E olha, você pode participar do jornalismo da TV Difusora, viu? É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Até amanhã.